do Norte, uma empresa do Grupo Haroldo Azevedo. Noite 94, com Flávio Leandro. Oferecimento Ford de Vep. Aproveite as últimas unidades dos modelos 2019, com taxa e condições imbatíveis. Cosmopolite Restaurante Clube. Boa noite, 8h01, a gente já estava aqui rindo, falando sobre a quarta-feira, dia 17 de julho, ano 2019, começando mais uma noite 94 e sempre com oferecimento Ford de Vep, única com você e Cosmopolite Restaurante Clube, trazendo aí o Guilherme Arantes. Hoje nós temos 3 convidados, 3 feras. Em primeiro lugar, apresentar o amigo jornalista José Pinto Júnior, convidado de hoje. Tudo bom, João? Tudo bem, alegria reencontrá-lo aqui. Uma boa noite a todos os ouvintes. Uma boa noite da 94 FM. Uma boa noite também a quem está nos acompanhando pelo Instagram. Até aí tem barzinho nos ouvindo. As plataformas aí todas ligadas, YouTube, Twitter, nossa fanpage, tudo. 94 FM Rádio Cidade. William Medeiros, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávio Leandro, boa noite, é uma alegria estar aqui, eu que sou ouvinte do seu programa, sou fã de você, inclusive. Coisa boa, gratidão. Escuto rádio praticamente 12 horas por dia, então é uma alegria estar aqui do outro lado agora. Vamos lá, e agora Hugo Vieira, jornalista também, sabe muita coisa sobre o tema que nós vamos abordar hoje, bem-vindo, tudo bem, Hugo? Boa noite, Flávio Leandro, boa noite, ouvintes da 94, boa noite, colegas aqui de trabalho aqui comigo. Pois é, Flávio, sou seu fã também, a gente que está começando aí na área jornalística ainda aprende muito Olha aí, com você, viu, amigo? E Flávio tem, sabe quantos anos de história no rádio? 34 anos de história. Rapaz, no rádio, quero aproveitar para parabenizar, viu? Essa sua trajetória, essa sua trajetória vitoriosa e de sucesso. É muito legal, tá? Você sabe amigos. Que os meninos aqui, o Hugo e o William, tem praticamente a metade desse tempo de vida, né? Mas é tão bom porque assim, eu vejo eles trabalhando e eles têm um longo vocação, pela frente, né? E aí eu falo assim, eu participei de programa já com o Hugo, né? Com você, com o William também, fala, nossa, olha, gente boa aí dá pra sentir que os meninos são bons, pra né? dar uma energizada. E outra, estamos juntos e misturados, todo mundo se reinventando, perfeito, né, com a tecnologia. O importante é a gente levar boa comunicação de qualidade, com verdade, e é exatamente isso que a gente vai combater hoje, gente. E não após verdade, né? É isso. Hoje nós vamos trabalhar o tema fake news, que tem acontecido aí um atrás do outro, e deixar José Pinto Júnior começar o assunto. Primeiro, parabenizar você por pautar esse assunto, um assunto da maior importância, e o alcance que tem a 94 em quase todo o estado. Você termina prestando um serviço muito importante para os seus ouvintes. Então, lhe parabenizo, lhe cumprimento por você escolher este assunto. E o fake news, fake é o quê? É mentira, né? E a mentira só existe depois que surgiu a internet? Não. Já há muito tempo. A mentira já existiu desde que o mundo é mundo, eu acho que desde Caim e Abel. A mentira vem de longe, só que a mentira hoje, com a utilização das novas tecnologias, sobretudo com as redes sociais, onde se compartilha e isso viraliza muitas vezes, a mentira pode ser mortal. Mentira, aliás, fake news mata. É esse o ponto que eu acho que a gente deveria conversar no programa de hoje. Fake news mata. Ele não mata só esperanças, sonhos, ele mata pessoas. Sem dúvida. Não é isso? É um absurdo. Quem tem um conhecimento aí que esse termo fake news, ele ganhou um volume muito forte através de Donald Trump, né? Você sabe essa história. Como é que foi, Hugo? Olha, basicamente, viu, Flávio Leandro, começou ali em 2016, mas antes desse período eleitoral da corrida presidencial à Casa Branca, já existia uma espécie de mídia paralela nos Estados Unidos que alimenta, até hoje alimenta materiais conspiratórios, e eles se utilizam desde então de uma estrutura aparentemente jornalística, tudo bonitinho lá quando a gente conhece, com lead, com a informação que aparentemente parece ser profissional, mas o conteúdo dela é para enganar. A estrutura é jornalística, mas o conteúdo em si, ele é falso. Ele é para criar narrativas, é para confundir o eleitorado e criar narrativas conspiratórias. E Donald Trump usa isso a seu favor
ao chamar a imprensa tradicional de fake news e inimiga do povo, nas próprias palavras dele. Ele já perdeu as contas de quantas vezes ele falou fake news, porque ele foi bombardeado também com o modo como ele trata mal as mulheres, a fala gravada dele, e ele insiste em dizer que é fake news, né? Até hoje. A gente vê isso se reproduzindo aqui no Brasil, né? Com a eleição. E aí Bolsonaro veio e pegou, né? Olha, tem um documentário muito interessante, só para complementar aqui a informação de Hugo, muito interessante no Netflix, que é a trajetória, que fala da trajetória do presidente dos Estados Unidos, né? E tem um outro também do atual presidente, do Trump, e tem também um outro documentário também do ex-presidente Obama. E você sabe que o Trump, ele já tinha tentado ser presidente em outro momento por partido, ele não era aceito pela elite do Partido Republicano, que é o partido conservador dos Estados Unidos. E ele foi eleito graças a um projeto que ele fez. Ele viajou todos os Estados Unidos exigindo que o presidente Obama apresentasse a sua certidão de nascimento, dizendo que ele não era americano. E americano não poderia ser presidente tal. Então, ele ganhou a notoriedade com esse fake news, criando esse fake news, que ele terminou ganhando uma relevância grande no que diz respeito a um nome forte. Havia uma crise de falta de nomes dentro do Partido Republicano, e ele terminou ocupando esse espaço e ganhando o apoio do Partido Republicano e conseguindo ser candidato a presidente, e mais do que isso, em cima de uma mentira, conseguindo chegar à presidência dos Estados Unidos. Assustadoramente para muita gente. Mas William, ele apavorou muita gente, continua se defendendo, e ele parece que não tem limites para o Donald Trump, né? Defendendo as fake news, e o comportamento dele também, né? Com certeza. E inclusive um outro ponto que eu queria até levantar aqui para vocês aqui, as fake news, elas tiveram esse desenvolvimento na época que a internet teve esse auge, né? E teve dois pontos. A internet trouxe a democracia da informação, ou seja, aquela informação que geralmente estava ali no jornalista, estava mais focada nos grandes veículos de comunicação, ela foi espalhada. Qualquer pessoa poderia ter esse acesso à informação, repassar a informação, mas aí também houve esse problema que é a questão da credibilidade. As pessoas ficaram carentes um pouco de credibilidade. Ainda fora da fake news, mas não se usava o termo. Em São Paulo, a escola base, eles foram acusados de molestar os alunos, induziram as crianças a falar, acabaram com a vida de todos que faziam escola base. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. O rádio, e depois, a televisão, quando todas as investigações foram feitas, foram inocentados. Mas aí as pessoas já tinham sido condenadas, julgadas e condenadas. Um absurdo. E tiveram a vida perdida mesmo. Até hoje está assim. Gente, a imprensa é chamada, não é à toa, do quarto poder, né? Agora mesmo, a Paola Oliveira, uma sósia dela, todo mundo viralizou dizendo que era ela com um homem na intimidade. Não. E como ela também, a Carolina Dickmann sofreu isso, e outras mais. Quer dizer, tem muita gente que não tem o que fazer e só fica pensando na maldade, e agora é crime virtual, né? Inclusive, o que foi falado no mundo inteiro foi a questão o Neymar com a Nájila, né? Que ela preparou ali um esquema para ver se pegava ele, mas ele foi muito infantil, muito imaturo, e acabou que até hoje está essa confusão, e ele foi prejudicado com isso. Prejuízo de imagem imenso, né? Tem que ter muito cuidado com mídia. Hoje todo mundo é mídia. Chegou também alguns contratos de publicidade que ele perdeu, enfim, foram diversos prejuízos que o Neymar enfrentou aí. E o pior, levantou-se a dúvida: Neymar é um cara que violenta a mulher ou não, né? Tem muita gente que, nossa, o que teve de mulher que atacou ele. Gente, tem que ouvir os dois lados, tem que esperar, ninguém tem direito de julgar ninguém, existe lei para isso, mas a fake news parece que, porque o Reinaldo Azevedo, Cacete Planeta, ele falou, hoje todo mundo virou mídia.
E Flávio Leandro, a imprensa profissional nesse ambiente de fake news, ela também está sendo muito atacada, né? Porque existem hoje meios de se produzir fake news quase de modo de fabricação assim em massa, né? Existem pessoas dedicadas a fazerem isso, robôs dedicados a fazerem isso, e os ataques à imprensa profissional que se dedica a apurar os fatos, eles são constantes, inclusive levando alguns meios de comunicação, viu, Pinto Júnior e ouvintes da 94, a criarem os famosos fact-checkers, né? Que são aqueles veículos, sites, para verificarem se uma notícia é verdadeira ou falsa. A gente tem grandes meios de comunicação aí. Posso citar o nome aqui? Claro, como pode. A TV Globo, as organizações Globo, tem aí o seu fact-checker que verifica se uma notícia é falsa ou não. Deixa eu corrigir rapidamente, Reinaldo Azevedo, que apresentava o Pingo nos Is, eu confundi com outro Reinaldo. Com outro Reinaldo do Cacete Planeta. Do Cacete Planeta, mas foi o Reinaldo do Cacete Planeta falando, não foi o, que por sinal inteligentíssimo, o Reinaldo Azevedo, saiu, todos dois foi para outra emissora, não sei. O do Cacete Planeta também é muito. Também ele é ótimo. Um veículo de comunicação que foi pioneiro nesse fact-check foi aqui o Novo Jornal, que foi justamente naquela época que estava tendo os ataques em Alcaçuz e também teve alguns problemas na segurança pública aqui fora. E estava muita gente criando notícias falsas, disseminando que estava tendo uma coisa muito maior, uma proporção muito maior, e o Novo Jornal, ele abriu esse... Eu lembro que ele saiu nas ruas, ele saiu nas ruas, inclusive a cobertura tá toda no Facebook. E tradicionalmente, nós que somos jornalistas da velha guarda, tem aquela história na redação do jornal, só dá notícia se checar, tem que ter a prova. Claro. Entende? Então fica a dica aí pra galera que lê só a manchete, não lê a matéria como um todo. Às vezes a manchete é uma coisa e a matéria é outra. Não acredite em tudo que você lê. As pessoas nem leem e compartilham, passa pra frente, né? Joga pra muitos grupos. Quer dizer, isso pode ter ali uma matéria venenosa. Eu iniciei aqui, parece alarmista, mas não é. Eu já vi várias matérias de linchamento, uma senhora foi condenada, aliás, foi acusada nas redes sociais, dizendo que ela tinha matado crianças em determinados eventos, tal. E a população se revoltou e linchou. É um absurdo. Quer dizer, a mulher não teve direito de se defender. Então, o fake news, ele tem esse poder de matar, de revoltar as pessoas. Você veja, olha, para pegar aqui o que o Hugo falou, queria recomendar um livro, vou mostrar aqui para quem a capa, para quem está para quem está nos acompanhando aqui, Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Esse exemplo que o Hugo deu, ele é emblemático. O fake news acontece democrático do ponto de vista da maldade, da pior forma possível. Ele acontece em todas as classes sociais, por vários tipos de personalidades. Mas a gente cita os Estados Unidos porque tem um poder mundial de disseminação, né? E você veja, nos Estados Unidos, quantos por cento? Você sabe que 11% eu estava vendo dos brasileiros acredita que a Terra é redonda, que a Terra é plana? Um absurdo, né? Não é? Não, e agora veio a teoria da conspiração dos 50 anos da chegada do homem à Lua, um número enorme de pessoas, de americanos, foi pesquisado, não acreditam que o homem pisou na Lua. Tem a teoria da conspiração que combate isso. Pois você veja bem, no caso, a gente estava falando que o Donald Trump, ele foi exigindo, viajou todo, ele é um homem muito rico e bancou as suas próprias despesas nesse sentido de se viabilizar como candidato em cima disso, dizendo que o Obama precisava provar que ele era americano. Então, aqui na página 66 do livro Pós-Verdade, traz o percentual de quantas pessoas acreditavam quando o Trump, que tem muito acesso aos meios de comunicação, ele mesmo era apresentador de televisão, né? Que o Roberto Justus aqui o aprendiz imitou, né? Pegou a fórmula para fazer no Brasil com o nome aprendiz, que tem aquela história de demitir, você está demitido, né? Algo assim, que era o jargão, né? Antes da divulgação, sabe quantos % da população chegou a acreditar que Obama não era americano? Não faço ideia. Antes da divulgação da prova, que a Casa Branca foi forçada o Obama, no primeiro momento,
não quis responder, depois foi obrigada a responder. Porque, veja, antes da divulgação da prova definitiva da Casa Branca de Obama, 45% dos cidadãos norte-americanos admitiram ter dúvidas sobre o lugar de nascimento de Barack Obama. Apenas a postagem da certidão completa, este número caiu, mas só para 33%. Quer dizer, a mentira foi espalhada de forma tão eficiente. Ele montou uma estratégia, né? De uma estratégia de comunicação eficiente que, mesmo sendo desmentido, ainda 33% da população ficou acreditando nessa história de que Obama não era. Acabou dando certo que ele foi eleito. E deu certo a estratégia porque ele foi eleito do ponto de vista eleitoral. Isso do ponto de vista da verdade, dos fatos, não foi do bom nada jornalismo ético. E da política, da boa política. Isso é uma tragédia, né? Mas olha, e aí eu resumo aqui, o autor resume, onde as atitudes são mais nesse caso, as atitudes são mais importantes do que os fatos. Quer dizer, então volta aquela coisa que vem lá de Hitler, né? Que uma verdade é uma mentira muitas vezes, uma mentira repetida muitas vezes torna-se mais importante do que a verdade. O que é terrível. Tá certo? E na contracapa da pós-verdade, porque o fake news, ele gera essa pós-verdade. O fake news, na verdade, ele se apoia, a pós-verdade se apoia no fake news, porque passa a ser uma verdade que ela não retrata a realidade dos fatos. É uma verdade inventada. Veja o que o autor escreve aqui. Quando os apelos à emoção, as crenças e a ideologia têm mais influências em moldar a opinião pública que os fatos objetivos. Isso é a pós-verdade. Ou seja, e ela é alimentada justamente pelo fake news. Já passou alguma notícia fake news adiante, William? Não, mas assim, eu já percebi que a fake news ela é democrática. Por quê? Eu tenho 2 exemplos que eu estava vendo nas redes sociais, um de um deputado que ele era do PSDB e ele um dia postou no Instagram dele, eu vi essa postagem, ele postou assim, como se falando do socialismo e do capitalismo, seria um livro das crianças na escola, e estava falando lá e falando como se o socialismo fosse bom e o capitalismo ruim, e ele criticando lá, dizendo esse é o problema do PT, não sei o que, e aí as próprias pessoas que foram comentar depois comentaram, esse livro era distribuído na época de FHC, do seu partido. E outro exemplo que eu vi também no Twitter, que eu vi a ex-candidata a vice-presidente, Manuela Dávila, ela compartilhou no Twitter dela uma notícia de que o ex-ditador chileno, esqueci o nome dele agora, o Pinochet, ele havia escrito algumas cartas de amor, teriam ali um suposto relacionamento homossexual. E aí ela não atentou para a fonte dessa matéria, e a matéria era de um site que era especializado em criar matérias sensacionalistas. Olha que absurdo. Então uma ex-candidata à vice-presidência da República. É uma irresponsabilidade, tem que checar a fonte, né? Qualquer notícia que eu dou aqui, graças a Deus o programa tem entrevistas mais light e depois é só música boa e notícias de curiosidade. Música boa de verdade. Sim, então, parabéns gratidão pela seleção musical. Parabéns a Bárbara fazendo barbaridade na programação. Agora, muito antes, nos anos 90, quando eu tive uma sociedade com todo mundo conheceu a Liverpool, sou surpreendido no dia seguinte, no cabeçalho da Tribuna do Norte, encontrado cocaína dentro da Liverpool, em plena quarta-feira, que a boate não funciona. E outra coisa, pior ainda, o jornalista não assinou a matéria. E aí eu fui a editor, da redação. Aí respondeu ao editor. Eu fui, chamei o advogado, doutor Jansen Leiros, e fui ao diretor da Polícia Federal, pedi a ele, para ele não deu uma nota, ele deu uma nota dizendo que foi preso em frente, na calçada em frente, do outro lado, não tinha nada a ver. Agora, a maldade da pessoa que diz que foi, porque ele não ligou para os donos da Liverpool.
porque ele não nos consultou. Porque uma manchete dessa, uma notícia dessa, aí ligaram lá para Liverpool, é por isso que Flávio tá de carro novo, tá de moto. Tá... Não, gente, é um absurdo, porque a maldade supera tudo. As pessoas não querem saber do lado bom. Aí vem uma maldade dessa, não nos prejudicou, porque eu peguei saiu a matéria, foram obrigados a responder, né, direito de resposta, no próprio jornal, na Tribuna do Norte. O diretor na época era Osaí Vasconcelos, só que não deu devido espaço, mas a carta que mandamos foi escrita pelo meu pai com toda elegância, como um jornal como a Tribuna, né, com tanta credibilidade, solta uma matéria dessa sem nem conversar com os donos da casa. Depois eu botei a notícia pregada original, o fac-simile esqueci o nome dele, que não está mais na presidência, mas depois a boate foi esvaziando, porque os pais, lá foi encontrado cocaína. Ninguém viu a resposta. Como é que tem tempo isso, né? 95, 96, 97, isso é terrível. E hoje fica muito mais fácil você compartilhar uma notícia dessa. Sim. Né? Recentemente, viu, Flávio Leandro, a gente relembra aqui o caso Yasmin, daquela garotinha que foi assassinada no bairro da Ridinha. Aqui em Natal, né? Aqui em Natal, tá falando dos Estados Unidos, mas sai para Natal. E eu lembro que eu acompanho esse caso de perto, viu, Flávio? E no fim de na semana em que o acusado foi preso, que agora é condenado, né? Ele foi preso. A mãe da garota foi chamada para depor na DHPP, a de homicídios. E muitas pessoas, de forma irresponsável, começaram a compartilhar mensagens via internet, né, WhatsApp, porque páginas de policiais de internet divulgavam que a mãe teria um suposto envolvimento com o caso. Imagine que absurdo. E várias pessoas foram para frente da casa da mãe fazer uma espécie de protesto. Inclusive foi uma equipe da Polícia Militar foi acionada para fazer a proteção da casa, porque algumas pessoas começaram a depredar a casa da mãe. Sempre tem uma mente maquiavélica, né? Para fazer o mal ao próximo sem nem saber, sem nem ter motivo, né? Que absurdo isso. Como podemos nos defender disso, meu amigo Pinto Júnior? Olha, você faz uma pergunta fundamental. Do ponto de vista da internet, checando. A gente precisa checar. É igual, nas campanhas políticas, isso já está sendo algo utilizado de forma terrível. Eu lembro do debate no Jornal Nacional e as entrevistas tradicionais que tem com os candidatos, que o candidato Bolsonaro ameaçou entregar ao Bonner ao William Bonner, que não é o William Medeiros Bonner, não. Eu vou explicar explica aí. Eu vou explicar esse nome. Pronto, vamos lá. Já a gente vai explicar aqui o William Medeiros. Então ele tentou explicar, o Bonner, a regra não permitia, mas no outro dia a Globo, estranhamente, não fez uma matéria dizendo que não existia esse negócio de mamadeira de piroca. Isso não existia, não é? E, entretanto, foi colocado ele querendo entregar e tal, porque ele sabia que a regra não permitia, mas a maioria, eu fui depois conversar com as pessoas, e as pessoas acreditam que existia isso. Que absurdo. Aquela coisa da paixão, né? A paixão das ideologias, tal, a rejeição ao outro lado, isso. Enfim, as pessoas passam a acreditar num absurdo desse sem checar e passa para frente, copia, distribui. E as redes sociais, isso gerou, depois esse debate foi tão forte, que o WhatsApp limitou a quantidade de grupos. Podia ser 200, né? A gente fazia. A gente que usa, nós somos jornalistas profissionais, precisamos disso, nos atrapalhou, porque a gente tem que mandar agora de 5 em 5 nossos links, né? Antes a gente mandava de 200 para milhares de grupos, para dezenas de grupos, chegava a milhares de pessoas. Então veja, Flávio, naquele momento talvez não interessasse investigar e dizer que aquilo era mentira, não foi dito. E com a audiência imensa daquela, o que é que acontece? É que a maioria das pessoas, depois eu conversei com 10 pessoas, de 10 pessoas, 6 na época, 6 pessoas acreditavam que isso existia, ou seja, nessa mentira. Olha só, esse tema vai ser muito bem abordado por pessoas que têm um conhecimento profundo sobre isso, inclusive a 94 vai em peso participar. Nós recebemos o convite do Birajara, da Carratur, que é uma empresa de mídia digital há 17 anos. E então, ouvinte, dia 3 de agosto no Mirá Plaza Hotel vai ser um evento para 800 mil pessoas. Que dia, meu caro? Para eu anotar. Dia 3 de agosto. 3 de agosto. Carratur. Vai ser Digibound
tudo sobre redes sociais, vem gente de fora, vem gente... Pode anotar a nossa inscrição. Vamos lá, vamos se inscrevam rapidamente, porque isso, o fake news vai ser um dos temas. Tem uma rede social? Tem uma rede social? Tem, eu vou passar tudo isso aí quando acabar o programa, durante a música ali, para o pessoal, para ganhar audiência, eu vou dar o endereço, vou dar, então é claro, mas o legal é que o pessoal, e isso vai fazer bem, porque a informação de quem está no mercado há 17 anos só trabalhando mídia digital. Perfeitamente. Então ele tá lá, cavou a fundo, ele sabe. Outra, aquele robozinho que aumenta, que dá a curtida, aplaude, já recebeu aviso prévio. Vai acabar já. Antes do final do ano ele já dançou. Então quem criou já sabe que tem que seguir outro caminho. Aquilo ali também já morreu. E outras coisas. Por quê? Porque é uma ferramenta forte, mas ela pode ser bem usada como qualquer outra coisa, né? Fábio, deixa eu só explicar antes que gere aqui uma fake news. É porque esse apelido que o Pito Júnior tava dizendo aqui, o William Bonner. William Bonner, quem botou esse meu apelido foi a Ana Ruth Dantas, que apresenta aqui o Jornal da Cidade. Grande Ana Ruth Dantas. Trabalhei com ela. Abraço, e aí Ana. ela botou esse apelido e hoje em dia algumas pessoas não me reconhecem nem mais como meu nome. Então não tem nem como eu não usar esse apelido. Tá dando autógrafo? Fake news. Não é fake Fake news. Gente, apelido carinhoso. É um assunto difícil de abordar, mas graças a Deus, com 3 pessoas brilhantes aqui, 2 jovens talentos e um experiente aí fantástico, que tem o seu canal, e parabéns também pelo novo programa na 91 FM, né? Antiga Rural, que agora pode divulgar inclusive o seu programa. Pode mesmo, olha. Claro que pode. Divulgando e agradecendo a você, porque você que disse que esse horário das 17 horas seria um horário bacana que pegaria. Falei, vai que você toma conta. Meu caro, você não imagina o retorno que a gente está tendo. Bom, o feedback maravilhoso, o Natal em peso, a Grande Natal, mais de 100 municípios do Rio Grande do Norte. É bem feito, se não fosse bem feito, não tinha feedback. Foi só um detalhe. Viu? Olha o produtor aqui. Olha aqui, William Bonner. O produtor, e lá a gente tem a competência do jornalista Cefas Carvalho, que também tem. Sim, que não veio hoje. Um abraço, Cefas. Tava doente, né? Mas ele vem na próxima. Ele vem na próxima. E vai estar no Digibound, dia 3 de agosto. Convocado, Cefas. Vai ser um dia inteiro, hein, gente? Ele, Cefas, que tem perto da nossa cidade, então ele tem isso. A gente tem essa pegada bacana no Jornal Potiguar Notícias, porque tem a juventude dos meninos aqui, que dá esse frescor das coisas novas. É bom fazer esse mix, né? E tem os velhinhos mais experientes. E tem os velhinhos, Pinto Júnior e Cefas Carvalho. Não tem velhinho não, porque eu tenho um tio Bezerra de 84 anos, que está na reserva da Marinha, que corre melhor do que eu com 84 anos. Brilho nos olhos, alegria, vigor. Então, meu amigo, não tem essa mais velhinha, não. Pois é. Já acabou. O negócio é se exercitar, sorrir pra vida, fé em Deus, fazer o que a gente ama e dar tudo certo. Olha, esse negócio de fazer o que a gente gosta é muito bom, sabe? Porque, na verdade, isso não cansa, sabe? Trabalhar não cansa quando a gente faz o que a gente gosta. O que cansa são as contrariedades da vida que acontecem na vida toda. Altos e baixos acontecem. Mas o fazer, outro dia eu conversava com uma poeta muito querida, com um jornalista, com o povo do teatro, que eu gosto de conversar, e esse povo não pensa em se aposentar, sabe? Assim, ele não pensa em mudar de profissão. Ele quer ficar ali até velhinho. Eu quero vir aqui dar entrevista quando nós tivermos 90 anos. Foi maravilhoso. Eu quero Acabou, velho. Olivan, você já espalhou alguma fake news, meu amigo Olivan? Olha, até hoje não, graças a Deus não, viu? Nem foi vítima de nenhuma fake news, né? Não. Olivan, dá pra soltar um Pet Shop Boys aí, será? Daqui a pouquinho. Você me dá só um segundinho pra dar um alô pro meu irmão que tá me escutando lá de Mossoró, tá escutando todos nós, inclusive. Ele é locutor também. O Wilson Mancini, conhecido lá na cidade de Mossoró. Qual é a rádio? Locutor também na 93 FM, a FM Resistência. Silvana Bezerra nos acompanhando aqui, família toda em Parnamirim, um abraço grande. Maravilha. Olha, quero agradecer ao Ricardo Taveira, que é chefe do gabinete do prefeito, né? Que foi muito solícito e atencioso hoje com o pedido, foi muito simples, mas atendeu prontamente. Então, quando isso acontece, é bom a gente dizer que foi bem atendido. As portas aqui estão abertas também, viu, caro Ricardo, né? Ricardo Taveira. Isso. Bom, enfim, por hoje foi só, mas vem muito mais. Ótimo, digam as redes sociais, por favor.
Lá, Hugo Vieira. Lá no Instagram é o Hugo Vieira PN, é o cara de chapéu lá, tá bem bacana, segue lá. Pode seguir @Will Medeiros FM, Will com 2 L's. Perfeito, Potiguar Notícias. Você vai lá no Facebook, Potiguar Notícias, no Instagram, no Potiguar, Potiguar Potiguar _notícias. Notícias. PNTV. PNTV, www.potiguarnoticias.com.br. E você tem um Conexão na Band? Onde vai? Todos os dias, às 7h45 estou na Band. Quando é que você é entrevistado? Vai ser sábado ou outro? Quem sabe Próxima é bom, né? semana a gente vai começar o trabalho aqui de divulgação da sua entrevista. Preparem-se. Gratidão a vocês três. Valeu. E vamos marcar uma próxima vez. Vamos sim, eu queria só, não respondi uma pergunta sua por completo, só 30 segundos para eu dizer, você perguntou como é que faz para responder. O Hugo para nos defender. O Hugo falou da técnica jornalística com lead, sub-lead, retranca, a matéria bem feitinha, mas com as verdades, mas com os fatos mentirosos, como fake news. Então a técnica jornalística está sendo utilizada para fake news. Algumas dicas rapidinhas assim para você saber, olhe de fato se não tem erro de português. Os jornalistas profissionais são assim obcecados para não errar. Sim. A questão gramatical. Nem uma vírgula. Então olha lá se não tem erro de português. Se tiver, desconfie. Tá certo? Porque Perfeito. a pessoa está focada na mentira e não na gramática. Então eles falham nisso. Então você observa as datas. Observa as questões do ponto de vista histórico, porque eu lembro que na campanha presidencial, naquela época da desconstrução da ex-presidente Dilma, apareceu uma carta de uma suposta ex-amante dela que tinha botado ela na justiça, e ele citava até a vara onde foi feito as denúncias, as brigas todas, e a vara existia, mas o fato Fake news. Era fake news. Então, o cuidado é esse, ler bastante e não sair antes de compartilhando nada que seja ruim, que você não tenha confiança ou que possa prejudicar uma pessoa. Outra dica, olha lá quem escreveu, se é uma pessoa e se é uma empresa idônea, correta, que tem história, que tem vivência. Se sair mais de um site também é importante. Lembrando, porque quando você está fazendo isso, você está compactuando com o erro. Se é crime na internet, você está se tornando um também. Mas então nós temos aqui só pessoas que gostam de notícias boas, que aplicam aí a verdade no jornalismo. Obrigado, Hugo Vieira, William Medeiros, Quase Bonner, e meu amigo José Pinto Júnior. Alegria grande revê-lo. Juntos e misturados. Um abraço muito grande. Um abraço muito grande para todos os ouvintes aqui. Continuo aqui ouvindo a Noite 94, que é show de bola. Ouvindo aí, viu, Flávio? Dona Fátima, um beijo, viu, Dona Fátima? Obrigado, Dona Fátima. Meu amigo Olivana. Ana Luísa tá me ouvindo aqui. Daqui pra frente, até meia-noite, muita música e muita notícia curiosa, boas para vocês. Vamos lá. Abraço. Noite 94, com Flávio Leandro. Oferecimento Ford de Vep. Aproveite as últimas unidades dos modelos 2019, com taxa e condições imbatíveis. Cosmopolitan Restaurante Clube. A cidade